Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu quero responder a este vídeo desse católico refutando um pastor sobre a questão de Pedro. E infelizmente o católico ele fala de muitas coisas, mas não fala da Bíblia. Infelizmente os seus olhos ainda não foram aberto. Mas antes eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho da notificação, curta, comenta, compartilhe. Vamos assistir juntamente comigo. A princípio aqui é o pastor falando e depois ele vai refutar o pastor. Vamos assistir juntamente. Nós não temos um líder que de tempo em tempo fica doente. Nós não temos um líder que alguém tem que carregar ele, segurar o microfone para ele falar, porque senão ele não consegue dar a bênção. É que o primeiro foi Pedro. A hora que você encontrar na Bíblia para mim que Pedro foi o primeiro, aí eu mudo de lado. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. O Papa é justamente isso. O primeiro... Já começa citando o texto fora do contexto. Entre os bispos, aquele que deve confirmar os demais bispos na fé que Cristo... A fala dele, aquele que deve confirmar os demais bispos. Aquele que deve confirmar os demais bispos. Guarda isso daí. Lucas 22, a partir do versículo 31, Jesus fala que Satanás pediu para entrar em todos os discípulos, mas ele rogou por Pedro. E Pedro, nos versículos posteriores, vai dizer que ele vai com Jesus até na prisão, na morte. E Jesus vai falar para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Você vai negar que me conhece por 3 vezes. Esse texto, primeiro, você não vê Jesus dando uma autoridade suprema a Pedro. Segundo, eu acredito que ele saiba sobre exegese, mas infelizmente faz uma exegegue. Você vai ver que o texto não fala sobre uma autoridade suprema, de maneira nenhuma. O texto não está enfatizando algo de ordem, dando ou delegando uma função que é suprema, universal. Jesus não fala isso no texto, muito pelo contrário. Jesus não fala de uma sucessão apostólica. Jesus não fala de uma jurisdição universal, de maneira nenhuma. Jesus está repreendendo Pedro. E perceba na fala, olha só, perceba na fala, vamos assistir, olha só. Dos bispos, aquele que deve confirmar os demais bispos na fé que... Aquele que deve confirmar os demais bispos. Eles acreditam que Pedro foi o primeiro papa, ok? Porém, em Gálatas capítulo de número 2, depois da conversão de Pedro, Paulo repreende a Pedro na presença de todos. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, repreende o suposto papa na presença de todos. Fala, tu és judeu e fica se passando por gentil? Na presença de todos. Em Atos capítulo de número 10, Pedro ele resiste a uma revelação divina. Ora, no site do Vaticano diz que o magistério é infalível. Só que Pedro errou, e muito feio. Jesus nunca instituiu Pedro como autoridade suprema. Muito pelo contrário. Até mesmo o próprio Pedro diz que ele é pedregulho e que Cristo é a grande rocha, é a grande pedra. Pedro, no capítulo de número 5 da sua primeira epístola, ele vai se colocar no mesmo patamar dos outros demais irmãos dele. Não como dominadores dos que vos foram confiados. Pedro, depois você lê o versículo 1, 2 e 3, ele se coloca no mesmo patamar. Quem coloca Pedro acima é a Igreja Católica. A Igreja Católica coloca a tradição acima das Escrituras, sendo que é as Escrituras que tem que estar acima da tradição. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. A palavra ela é divinamente inspirada por Deus. Infelizmente, a Igreja Católica está com os seus olhos fechados para as verdades das Sagradas Escrituras. Perceba, Jesus repreende Pedro. Paulo repreende Pedro publicamente. Pedro nega Jesus.
Pedro, ele acaba não querendo aceitar a revelação divina. E ele também se coloca no mesmo patamar dos outros demais apóstolos. Como pode Pedro ser o primeiro Papa? Não existe isso. Que nós venhamos abrir a nossa visão e estar prontos para responder a respeito da nossa esperança. Que venha se levantar apologetas verdadeiros que defendam as verdades das Sagradas Escrituras. E fazer entender que o catolicismo não passa de uma mera interpretação de tradição. Infelizmente, o que o Papa fala lá, ou ex-cátedra, lá na Catedral de Pedro, a Igreja Católica inteira tem que se submeter. Mas, na verdade, isso é uma mentira. As Sagradas Escrituras é a revelação divina. É a nossa regra de fé e prática. É a nossa base. Que nós venhamos não ficar dependendo desses vídeos que fazem refutando o protestantismo, mas que, na verdade, não tem base bíblica nenhuma. Olha só. Cristo lhe confiou. Essa e outras passagens mostram que Pedro foi sim o primeiro Papa. Se você quer... Muito pelo contrário. Outras passagens mostram que Pedro não foi o primeiro Papa. Pedro não foi o primeiro Papa. Queridos, que nós venhamos abrir a nossa visão cada dia mais e também as Sagradas Escrituras, para que nós venhamos combater essas falas errôneas que contradizem as Sagradas Escrituras. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.